Olá, graça e paz, amigos e irmãos em todo lugar. Tudo bem com vocês? A paz de Cristo Jesus reine em sua vida e em seu lar. Esse que vos fala é vosso amigo Cirineu, né, que temos assim a incumbência, a outorgância da parte de Deus de transmitir a palavra de Deus, em vossos corações. Tá? O meu intuito principal é conduzir vocês a Cristo Jesus. Amém? Essa é a função que o Senhor me chamou para levar a todos meus amigos e irmãos em todo lugar ao conhecimento, a um relacionamento estreito com o Criador, com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Queridos, antes de iniciarmos, faremos uma oração, porque tudo se começa com a oração, falando com o Senhor, o nosso dono. Amém? Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, te louvo, te agradeço por este dia, por este sábado, por esse fim de semana, que esse dia se chama, chamado sábado. Venha o Senhor sobre nós, venha o seu reino sobre nós, e, e reina sobre nós, Senhor. Ó Deus, que nós possamos andar de forma digna, como que digno do teu evangelho. Porque, Senhor, somos falhos, somos pequenos, Senhor, pecamos no olhar, no pensar. Ah, Senhor, guarda, Senhor, teus filhos, guarda meus amigos e meus irmãos. Onde eles estiver, Senhor, guarda eles, conduz eles, livre de todo mal, Senhor. Ó Deus, e dá para eles, Senhor, um dia abençoado. Ah, Senhor, livra, Senhor, do maligno. Guarda, Senhor, das armadilhas, Senhor, da armadilha planejada. Ah, Senhor Jesus, conduz os teus filhos, Senhor, orienta eles, Senhor. Faça com que ele enxergue, Senhor, cada cantinho por onde for. Ó Senhor, e onde ele colocar a planta do seu pé, Senhor, que o Senhor venha estar com ele, Senhor, guardando e livrando de todo o mal. Senhor, nos dá paz e tranquilidade, Senhor. Ó Deus, organiza, Senhor, os seus lares. Ó Deus, ajuda eles, Senhor, na condução. Ah, Senhor, para que ele possa, Senhor, livrar-se, Senhor, de qualquer mau intento, Senhor. Se alguém, na verdade, conduzido pelo diabo, tentar, Senhor, tirar a paz dele, Senhor, guarda o coração dele, Senhor. Livra, Senhor, dos maus companheiros, das pessoas que fazem mal, aqueles que acordam, Senhor, daqueles buscando o Senhor, é um problema, Senhor, que sai, Senhor, já pecando, pensando coisas más. Senhor, livra, Senhor, liberta essas pessoas, Senhor. Abençoa os lugares de trabalho, abençoa, Senhor, aonde quer que estejam, Pai, entre família, na vizinhança, Senhor. Livra de todo mal, Senhor. Abençoa, dá um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, irmãos, hoje pela manhã, o Espírito Santo ministrou no meu coração esta palavra. A palavra de Deus, que é sagrada, ela é divina, ela é imutável, ela não passa e ela é eterna. Deus fez o homem e deu o manual. O manual está diante de nós. A palavra de Deus. Baixe esse aplicativo de Bíblia no seu celular, né? Escreva lá no Play Store ou no iOS, né? Né, no iPhone, se tiver, não sei se vai ter no iOS, tá? Na loja de aplicativo. Busca lá esse aplicativo chamado Minha Bíblia, tá? Ou escreva lá MY espaço, depois BIBLE. Vai baixar essa Bíblia chamado My Bible ou Minha Bíblia, tá bom? Só que tá escrito em inglês lá, tá? MY espaço BIBLE. My Bible, ok? É minha Bíblia. Então você vai
aí baixa lá várias versões, depois vou ensinar direitinho. Depois que se você baixar esse aplicativo e tiver dúvida de como funciona, me chama no privado aqui que eu vou ensinar vocês como baixar várias versões de Bíblia aqui, ó. Várias traduções de Bíblia, ó. Tá vendo? A Bíblia é uma só que as traduções das palavras, tá? Para melhor compreensão. Então eu uso muito isso aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa é a João Ferreira de Almeida, a Bíblia a Pentecostal aqui eu uso mais, tá? Para você que é católico, tem essa aqui, ó, tá bom? A Bíblia Sagrada, tá bom? Bíblia Ave Maria, mas é a mesma, é a mesma Bíblia, tá bom? Tem outras traduções que eu uso muito aqui, ó. Eu uso muito aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ó, essa aqui é boa. A Bíblia King James, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Aí tem aqui a mensagem aqui, ó. Ela é uma linguagem bem atualizada. Vê só, ó. Olha só. Instante depois, Jesus deixou a casa e assentou-se à beira da praia. Ó, na João Ferreira de Almeida, que é um português mais antigo, diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Você vê que já mudou as palavras, né? Então isso é para melhor compreensão, tá bom? Aí tem a Viva aqui, ó. A Bíblia, a nova Bíblia Viva, de 2007, ó. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e desceu para a beira da praia. Você vê que cada um vai falando uma linguagem mais, certo? Atualizada, tá? Deixa eu ver aqui. Essa aqui também é muito boa, essa aqui, ó. A Bíblia Nova Versão Transformadora, tá? Essas Bíblias buscam sempre não fugir da originalidade, tá? Mas muito cuidado com traduções, porque tem algumas traduções que retiram textos, e isso aí não pode. Deus fala que aquele que acrescentar ou tirar, né, dessa profecia, dessa palavra, né, será cobrado por Deus, tá bom? Então não é o caso de vocês, mas fique atento, não cuida com essas Bíblias aí atualizadas, novas aí, esse lançamento aí, né? Tome sempre uma orientação de pessoas que têm assim um amadurecimento na fé, tá bom? Que são maduras na fé, ok? Vamos lá, queridos, vamos lá. Eu uso uma Bíblia mesmo que não está nessa relação aqui, ó. Eu tenho uma Bíblia em casa, eu uso muito ela, que ela tem até ela tem até uma parte que é estudo, né? Ela tem é a, é a Bíblia Palavra-Chave. Eu até recomendo você comprar ela, tá? Em papel, em cópia. Eu tenho ela aqui, ó. Em papel. Ela mostra, ela tem pesquisas, tá? De palavras, tá bom? Um exemplo, tem uma palavra que eu não conheço. Por exemplo, aí você vai buscar, ela está lá sublinhada, a palavra-chave, né? Do texto que você leu, entendeu? Aí você busca lá no dicionário, ela tem uma parte de dicionário hebraico, isso mesmo, né? Um dicionário hebraico e dicionário grego e também dicionário, não, é só isso mesmo, dicionário hebraico e dicionário grego, tá? Então é muito bom porque a Bíblia foi escrita em hebraico, a primeira parte, que é chamada o Velho Testamento, né? E a segunda parte foi escrita em grego, tá? Em grego, tá bom? Então, é, quando você vai pesquisar uma palavra, né, no Velho Testamento, exemplo aqui, vamos pegar aqui, ó. Eu estou aqui no livro do Êxodo, tá? Não é aqui nessa Bíblia, mas vou pôr aqui na João Ferreira de Almeida, que é essa Bíblia aqui pentecostal, ó. Se você essa aqui, ó, que é a que eu uso mais, tá? Essa e a NVI, essa aqui, ó. É a melhor Bíblia que tem, essa aqui, ó. NVI, nova versão internacional, tá bom? Que ela atualiza as palavras, mas ela não foge do contexto da palavra original, ok? Estou com muito tempo aqui, mas vamos lá, vamos ser breve. Bom, eu estou aqui em livro do Êxodo, tá? Deixa eu pôr para vocês também aqui, né? Êxodo, estou na minha Bíblia aqui de papel aqui comigo, tá bom? Então aqui, ó,
Estou no texto aqui no capítulo 10. Capítulo 10, vamos pôr no capítulo 12, melhor. 12, que esse texto aqui ele é muito instrutivo e tem um significado muito grande para todos nós, tá bom? Capítulo 12 de Êxodo, né? A instituição da primeira Páscoa é um assunto muito atualizado, é um assunto muito atual, né? Porque nós comemoramos a Páscoa, né? Agora, olha só que interessante. Aí diz aqui, né? Eu vou ler só apenas alguns versículos para você entender, né, como é bom ter ferramentas, né, que a gente possam compreender, né, as coisas de Deus, tá bom? Então estamos aqui, ó, a instituição da primeira Páscoa, né? Aí diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tomem cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um cordeiro com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, né, ou de pessoas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia, ou seja, até o dia 14, né? Deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, tá? Então é só até aqui, tá bom? Até o versículo 6. Bom, eu não quero explicar aqui, seja mais aqui está falando da Páscoa, tá? Da Páscoa. Bom, o que significa o termo Páscoa, né? Passar por cima, né? Se for, essa é a ideia. Ou livrar-se, livramento, tá? Se me for esse mesmo texto aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar aqui a palavra original, tá? Mas não vamos nos atentar a isso, mas vamos aqui. Deus, após livrar o povo do Egito, né? Tava ali, o povo estava ali ajuntado, né? Na beira do monte, do monte, não foi agora o nome, acho que era o Monte Moriá, se não for memória, né? E Deus começou a dar instruções para aquele povo que havia saído do Egito. O povo, né? O povo estava um pouco fragilizado, um povo que havia sofrido muitos anos, né? Centenas de anos, né? Passou Israel passou 400 e poucos anos dentro do Egito, né? Conforme falei ontem no vídeo. E o que acontece? E aquele povo esqueceu da lei do Senhor, esqueceu da vontade de Deus, né? Muitos, né, só ouviam falar do Deus de Israel, mas não tinham experiência com ele. Então, Deus usou Moisés, né, para que fosse o condutor do povo na saída do povo do Egito. Então, Deus livrou esse povo com o seu braço forte. Após chegar no outro lado, né, do mar, né, o Senhor levou esse povo para ser instruído. E aqui está o melhor. Aqui foi um mês antes, se me for memória, um mês antes de o povo atravessar o mar. Então, aí Deus começou a fazer com que eles entendessem, né, quem seria o Salvador deles, certo? Então, aí Deus falou com que eles pegassem um cordeiro, cada família pegasse um cordeiro, cada um cordeiro de um ano, sem mancha, olha só, tem que ser um cordeirinho, um filho de ovelha, né? Um filhote de ovelha de um ano, sem mancha, sem ruga e sem defeito, tá bom? Então não podia ter mancha alguma. Mancha, eu digo, algo que nascesse com alguma mancha, né? Entendeu? Ver se algum problema, alguma mancha. Ruga também da velhice, tal coisa parecida. Não podia ser velho. E também ele tinha que ser de um ano, né? De um ano. Cordeiro novo, né? E sem defeito, certo? Sem defeito. Bom, essa exigência apontava já para Cristo,
que o Filho de Deus viria também como um Cordeiro de Deus que, né, seria morto pelo pecado de todo mundo, ok? Ele é perfeito, ele é sem ruga e ele não tem mancha, né, de pecado, coisa parecida. E também ele, o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Ele não tem defeito algum. Ou seja, em tudo ele foi tentado, porém não pecou, ok? Então aqui já era um simbolismo, tá? Já isso apontava para Cristo, tá bom? Então, mas aqui é algo literal, aconteceu. Enfim, estou falando sobre a Bíblia, né? Olha só. Então você vê que no versículo 6 diz assim: E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Você vê que até o horário que Jesus morreu foi à tarde. Você vê que bateu até com o cordeirinho aqui. Né, que Jesus morreu era a 9ª hora, né? A 9ª hora ele foi crucificado ao meio-dia e às 3 horas da tarde Jesus expirou, né? Ele entregou o seu espírito e disse: Pai, a ti entrego o meu espírito, e morreu, né? Então, queridos, então vemos aqui a palavra aqui, como eu falei para vocês sobre a Bíblia, né? Palavra-chave. O versículo seria assim: e o guardareis. Aí tem aqui uma numeração em cima do número guardareis. 49:31, 49:31. Aí eu vou lá atrás no dicionário hebraico, o que é esse guardareis? O que significa guardar? Né? Porque Deus falou para guardar esse cordeirinho até o dia 14, né? Até o dia 14, certo? E ajudando todo mundo fosse sacrificado à tarde. Então vamos lá. Olha só, o dicionário hebraico está aqui, ó, nessa Bíblia chamada Palavra-Chave. Eu recomendo que vocês comprem essa Bíblia em papel. Palavra-chave. É muito bom, é muito bom. Tá? Então aqui, ó. O número é 4931, né? Olha só. Já estou quase aqui perto do número aqui. Tem uma numeração em cima aqui, tá? 4931 no final da Bíblia. Olha só. Vamos dizer assim, ó. Aquele termo guardareis é uma palavra hebraica que quer dizer, o termo se expressa assim, né? Mismeret. Mismeret. É um termo feminino, né? Que quer dizer vigiar. Olha só. Ou custódia, né? Concreto. A sentinela, o posto. Preservação. Seguro. Observância. Dever. Um costume, tá? Um costume ou grupo. Mandado, lugar, ser guardado, turma, ofício, devido lugar, ordenança, salvo, guarda. Que é um substantivo feminino que significa guarda, mandado, ou seja, guarda uma ordem, né? Essa palavra deriva do verbo samar, que significa vigiar, cuidar, proteger, guardar e tem uma multiplicidade de usos em seu sentido mais básico. Descreve um lugar protegido. Aí tem as referências, número 17:10, 1 Samuel 22:23, guardar para uso posterior, né? Êxodo 12:6, Êxodo 16:32-34, ou proteção contra inimigos, 2 Reis 11:5, 7. Em vários casos é usado para um posto de guarda, Isaías 21:8 e Abacuque capítulo 2, versículo 1. A ideia de obediência, guardar os mandamentos, é frequentemente retratada, o que leva a uma tradução de mandado. Você vê? E interessante que aqui tem muitos amigos meus que eram vigilantes igual eu, né? Então, assim, guardareis, né? Tá mandando que guardasse, né, aquele cordeirinho, esse cordeirinho, para um cumprimento, né? E esse termo, né, guardarei vem de guardar, né? É como que protegendo aquilo que é
né, de alto valor, né, aquele que também eu fazia, né, até então, que era vigilante, tem muitos amigos meus que são vigilantes, tá bom? O que acontece? E esse termo guardareis é um termo que Deus usava muito para denotar, né, guardar uma ordem, proteger algo de valor para o uso posterior. Então, você vê como que é interessante você ter uma ferramenta dessa, uma Bíblia, com estudos, né, com dicionários, tanto hebraico quanto grego, e também é bom você ter também uma enciclopédia, né? Tem uma enciclopédia chamada de Wycliffe, que eu tenho em casa aqui, um dicionário bíblico também é bom para você se aprofunde, e também, logicamente, um dicionário português, né? Hoje tem internet aí, dá um Google, né? Tem outros sites aí, tem o chat agora também, um chat também chamado Chat GPT, né? Então é muito bom para pesquisas. Eu uso também, tem muitas coisas interessantes. O WhatsApp também incluiu aí, se me for de memória, incluiu aí esse chat GPT, mas porém parece que é reduzido. Tudo isso aí é para que vocês façam investigações, vocês façam pesquisas sobre palavras, sobre determinado assunto, seja lá qual for. Isso é muito bom a gente ter, ok, querido? Então, por isso eu recomendo assim, essa Bíblia de estudo, com as traduções modernas, para que vocês compreendam todo o querer e a vontade de Deus, para que não fique escama alguma nos seus olhos, tá bom? Queridos, agora vamos para o assunto que o Espírito colocou no meu coração. Mateus, no capítulo número 13, versículo 1 até o versículo 23. Eu vou pôr agora na linguagem bem atual para que você compreenda, tá bom? Eu vou ler na linguagem primeiro João Ferreira de Almeida, melhor. Depois eu vou pôr numa linguagem aqui bem atual, tá bom? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, vamos prestar atenção, entender, imaginar, para que nós absolvemos a vontade de Deus, tá bom? Vamos lá. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Ele sentou ali perto da praia, né? E começou-se a juntar muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, olha só, ele teve que entrar num barco, porque as pessoas começaram a pressionar, ele começou a apertar ele. Ele teve que entrar dentro de um barco e afastar-se um pouco da praia, ficar dentro do barco, ensinando aquela multidão, né? Se assentou e toda a multidão estava em pé na praia, o ouvindo, porque, né, ele é Deus, é o nosso Deus, né? Então todos queriam o ouvir. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Falou de várias maneiras, né? Com ilustrações para que as pessoas compreendessem todas as suas instruções. Dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, por onde ele estava indo, né? E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais. As sementes caíram em pedregais, em pedras, né? No meio das pedras, onde não havia terra bastante, e logo nasceu. Porque não tinha terra funda, né? Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outras caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, ou seja, sufocou as sementes e ela não teve como desenvolver, ok? E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E acercando-se dele,
Os discípulos disseram-lhe: por que ele fala por parábolas? Por que o Senhor está falando só por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Porque lhes falo por parábolas? Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouvirão. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno, o diabo, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Entendeu aí? Versículo 19. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra de Deus, né? E logo a recebe com alegria. Mas ele não tem profundidade, aquilo que eu falei ontem, né? Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra de Deus, né? Logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Entendeu também aí o 22? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Vamos para a versão internacional. Nova versão internacional, a NVI, Bíblia NVI. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas por parábolas?
Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Você viu? Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com seus ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Olha aí. Mas felizes, bem-aventurados são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo agora, né? Mas não viram. E ouvi o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno, o diabo, vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o caso da semente que caiu na beira do caminho do semeador, lembra? Tá bom? A semente do caminho significa que as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas logo, ele não entendendo, o diabo pega essa palavra e arrebata o coração dele, para que ele não desenvolva, não cresça, não entenda e se liberte e esteja bem. Preste atenção, ok? Vamos lá. Quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, cheio de pedra, este é o caso daquelas pessoas, né, que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, certo? Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, ele não se aprofunda, né? Conforme falei ontem, permanece pouco tempo com a palavra. Quando surge alguma tribulação, uma perseguição, qualquer barulhozinho, qualquer lutazinha que ele passa, né? Logo a abandona. Olha aí. Quanto a semente caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra. Olha, a semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra. Mas a preocupação desta vida, né? Ele, não, não posso, eu sou muito ocupado. Tá bom, escute só. Se você não prioriza Deus, olha só. Mas a preocupação desta vida, olha aí, e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Você viu o caso porque pessoas que ela corre, só anda para trás? Porque não prioriza Deus. Viu? E quanto à semente que caiu em boa terra, este é o caso daquele que ouve a palavra e entende. E a entende. Ele é humilde, ele se rende a Deus. Ele prioriza Deus e dá a uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Entendeu agora? Aquele que põe Deus, que prioriza Deus, é aquele que ele dá ouvido a Deus. Ele dá crédito ao seu Criador. Ah, eu não posso agora. Quer dizer que você consegue ter sucesso em si mesmo, sozinho, sem Deus. Não tá bom. Se você diz isso, então continua. E você está jogando semente dentro do saco furado. Porque Deus é a base de tudo, queridos. Se você não priorizar Deus, se você não entregar sua vida a Jesus, você não será feliz nessa terra de forma alguma. Ah, eu sou feliz. Por que ser feliz? Ah, porque você tem um carro, porque você tem uma casa, porque... É isso? Não, você não sabe o que é felicidade. Felicidade é um estado de alma. Não significa em possuir coisas. Há pessoas que não têm nada, tem só um chinelo de dedo e é feliz. Enquanto há muitos que têm tanto
tá? E não tem a paz, não tem Deus, não tem tranquilidade, não tem Jesus no coração, não tem alegria, não tem felicidade. Você não sabe. A felicidade é Jesus, queridos. Amém, queridos? A felicidade é Jesus. Jesus, ele é o Senhor da alma. Ele é o médico da alma. Amém? Bem, queridos, essa é a palavra de Deus nos nossos corações. Está muito bem explicada. Não quero estender mais aqui, até porque o vídeo ficaria muito grande. Mas que Jesus abençoe a vossa vida. Que essa palavra reine em seu coração hoje. Deixe o Senhor agir. Se renda à palavra. Você que não é cristão ainda, você que não se rendeu, deixe Jesus agir na sua vida. Deixe Ele trabalhar em você. Eu sei que há muitas preocupações, mas não deixe isso roubar Deus de você. Não deixa. Prioriza Deus. Primeiro Deus, depois as coisas. Amém? Jesus te abençoe, querido. Um ótimo dia. Fique na paz. Senhor Deus, ó Pai, guarda teu servo, Senhor. Por onde quer que ele vá, Senhor. Abençoa ele, Senhor. Dá vitória, Senhor. Faz com que nós compreendamos, Senhor. Ouvir a tua palavra. Entenda, Senhor. E guarde nosso coração para que nós possamos produzir, Senhor. Produzir. Que nós possamos ser frutíferos, Senhor. Frutíferos para a glória tua, Senhor, e de teus filhos. Em nome de Jesus, porque o Senhor abençoa os teus filhos, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, meu amado. Amém.